David, embora já se tenha feito a nota, mas eu acho que até eu vou manter simplesmente a deixar um tópico para reflexão, que é o seguinte: que tipo de sociedade nós queremos para nós, para os nossos filhos, à luz daquilo que vai acontecendo. Eu acho que nós estamos a levar as coisas na trivialidade e uma sociedade não se faz na base dessa trivialidade que nós estamos a tentar levar para a nossa sociedade. Nós convivemos com a violência de uma forma normal. Nós convivemos com o que não é óbvio como se fosse uma coisa normal. Nós tornamos o anormal normal no nosso dia a dia. E mais do que pensarmos muitas coisas, eu acho que nós devemos remeter por uma profunda reflexão que tipo de sociedade nós queremos. Sociedade, porque a insensibilidade para determinadas questões é muita. A insensibilidade para a dor de muitos é muita. Hoje, perante o que já aconteceu, não há, por parte do Conselho Superior de Magistratura ou dos tribunais, uma nota de desculpa. Uma nota de desculpa. Não temos, por parte da Polícia Nacional, uma nota de desagravo a reconhecer que houve mecanismos de check of balance para essa situação. Não temos, repare, este senhor que faleceu, supostamente tem 4 ou 5 filhos. 5 filhos. Eu vi que ele cuida de 5 irmãos. Que vai ser dessa família? Que vai ser destes irmãos, desses filhos? O que é que se espera do futuro dessa gente? E nós estamos em pavos de sirenes a conviver como se as coisas aconteceram. É uma falha. Peço desculpa. Não é assim. Eu acho que podemos falar de muitas coisas, podemos aqui falar muitas coisas, mas e não estamos a empolar a dor, nem muito menos estamos a ser sensacionalistas, mas estamos a ser fundamentalmente sentimentalistas. Estamos a ser humanos. Obrigado, eleito. Eu queria aproveitar os meus 2 minutos para passar a 4, comentar aqui, para comentar aqui uma notícia que saiu na quinta-feira em relação a um alerta da Organização Mundial do Comércio, no sentido de Angola rever o último decreto em que impõe aqui algumas restrições de vendas de divisas a produtos que fazem parte, estão na lista dos 54 produtos a partida protegidos pelo Prodesi. É preciso perceber aqui que a OMC, a Organização de Comércio Internacional, que é uma organização intergovernamental que regulamenta aqui as trocas comerciais ou acaba por facilitar entre os países. E Angola aderiu à OMC em 1996. E a OMC tem regras, né? Tem aqui um conjunto de regras no que toca a estas trocas comerciais. Ora, nós aprovamos um programa, o governo aprovou um programa que é o Prodesi, portanto tem aqui como fundamento o apoio à diversificação da economia e a substituição das importações, que só na sua própria denominação de substituição, quando nós colocamos aqui substituição às importações, já contradiz aquilo que é o propósito da OMC, porque nós deveríamos estar a falar, no fundo, do equilíbrio da balança comercial a partir da produção e da exportação e importação dos produtos, e nós aprovamos um programa que só pelo nome já contradiz aquilo que é o tema, o acordo que Angola rubricou. Por outro lado, é preciso perceber também que
esta pressão vinda na OMC, em nome da OMC, pelos países, em teoria um conjunto de economias mais fortes que sentem-se ou se podem sentir lesadas, isto para mim é mais uma pressão exercida por companhias de um conjunto de países que têm na OMC uma organização onde podem fazer lobby para de facto pressionar Angola a ver, porque isso mexe com uma série de interesses. As coisas chegam a esse ponto porque Angola tornou-se um parente pobre da OMC. Angola neste momento não tem nada para oferecer. A OMC tem mais a depender do ponto de vista da importação dos produtos. Nós chegamos infelizmente a uma situação quase que se nós não importamos certos produtos, não comemos. Por outro lado, a estratégia que Angola tenta adotar aqui é de algum protecionismo, com o intuito de fomentar a produção local. Mas só que a atenção que nós estamos a proteger uma economia que infelizmente, apesar da falta de recursos, é descompetitiva. E a nossa descompetitividade e falta de infraestruturação faz desde logo que nós sejamos o parente pobre. Porque se nós olharmos aqui para as coisas, nenhuma companhia, penso que o ministro referiu várias vezes na entrevista a questão do negócio dos frangos, por exemplo, ser um negócio de 200 milhões de dólares em Angola, e nós sabemos que é um negócio que pertence a 2, 3 empresas. Portanto, nenhuma empresa por si só, por causa do protecionismo, quer perder esta fatia de mercado. Naturalmente, uma empresa que tenha aqui uma relação dentro e fora de Angola vai arranjar alguma forma de pressionar Angola. No fundo, o que nós estamos a assistir é, enquanto os empresários angolanos no setor da produção pressionam internamente o governo para proteger, estas outras entidades acabam por pressionar a partir de fora, usando os mecanismos legais que eu acho que o Ministério do Comércio e Indústria deveria olhar melhor para os dossiês, porque isto levanta aqui um tema de descredibilidade, porque dá a sensação que nós não olhamos para os documentos que nós ratificamos, não tivemos aqui uma visão 360 e perceber quais são as principais implicações para isso, porque dá aqui um sinal aos investidores, quando do ponto de vista do protecionismo muito mal, mas é tudo administrativo, então ratificam coisas, mas Angola está isolada do mundo, não está. E que depois a nossa questão da falta de dinheiro aqui em relação a isso, e, portanto, estamos aqui numa saia justa, que é verdade, mas só que vai obrigar aqui a Angola a encurtar alguns caminhos com muita criatividade. Portanto, Angola vai ter que ser muito criativa, que é para arranjar aqui alguma forma engenhosa de transferir no fundo, de transferir capacidade do ponto de vista quer de produção local, quer de criação de riqueza a partir de dentro, sem chocar com os acordos que rubricou. Portanto, agora eu acho que esta criatividade virá essencialmente de dentro. Porque de fora nós vamos entrar aqui no mesmo ciclo que é, pode-se montar capacidade instalada a partir de equipamentos vindos de fora ou por outros interesses, mas nós podemos estar a criar aqui quase que indústrias de dependência de matéria-prima vinda de fora. Porque se nós não escolhemos um caminho em que a nossa industrialização passe por transformar e aproveitar aquilo que são os nossos recursos também de alguma forma, e arranjamos sim maneira de fazer com que eles sirvam às nossas necessidades, o que já começa a acontecer é que tu pões indústrias, aconteceu com a Testang, por exemplo, que depois se viu que afinal o algodão, aquelas máquinas funcionavam com o algodão que era produzido no Japão. Quem garante que as fábricas que vêm para aqui fazer... Eu sei que as fábricas, por exemplo, de batatas fritas, algumas delas são montadas aqui, precisam de batata que venha da Alemanha. Portanto, Carlos, os teus 3 minutos. Eu vou usar 1 minuto e meio. Fantástico. O primeiro assunto era mesmo do médico, mas acho que já fizemos o suficiente. Embora, em situações como essas, nunca é suficiente. Tem a ver com a consciência coletiva, consciência individual, com cidadania, aquilo que nós valorizamos, afinal de contas, né? Se são os 5 mil, se você me obriga a pagar, tem de criar condições para eu pagar sem me impor outro custo. Se você me impõe outro custo, alguma coisa não está bem. Ponto. O segundo tem a ver com a nossa cidade que nos viu nascer, que no dia 2 celebrou 107 anos de existência, a cidade do Lubito. Mas, lamentavelmente, nesta mesma cidade, um grupo de jovens
em solidariedade com as famílias que fazem da venda no mercado informal o seu dia a dia e que no mês de março ficaram privadas das praças do Chapanguel, a mítica Praça do Chapanguel e a Praça do Compão, porque as entidades locais entenderam que aqueles lugares não ofereciam dignidade no contexto de Covid e ofereceriam em 60 dias outro lugar com dignidade, mas desde lá até aqui não ofereceram, nem as pessoas voltam para os lugares anteriores e a situação em que se encontram a fazer a venda informal é incomparavelmente pior do que aquela em que foram tiradas no mercado do Chapanguel e no mercado do Compão. Então, um grupo de jovens entendeu fazer a festa dos 107 anos do Lubito de forma diferente, que é ir lá, nessa podridão em que se encontram as pessoas a vender, a palavra é mesmo essa, e tentar fazer uma manifestação. Era a forma alternativa de celebrar os 107 anos da cidade de Lubito. Mas, lamentavelmente, e eles informaram com a devida antecedência às autoridades, de acordo com a lei, mas lamentavelmente 7 dos jovens foram detidos e até ontem que eu saiba continuavam detidos. Então o meu apelo aqui é aos amigos do Lubito, que são advogados, sobretudo aqueles que trabalham para causas dos que têm recursos quase nenhuns, que se solidarizem-se com estes jovens, se ainda continuarem detidos, que patrocinem a causa deles. Vou mesmo citar aqui o presidente do Conselho Provincial da Ordem de Benguela, que é um jovem muito sensível, o Dr. Valdino Cima. Vou citar aqui o escritor Dr. Luciano Elias e o Dr. Pataca. Façam alguma coisa a favor desses jovens, no caso de ainda continuarem detidos. É o meu apelo.